esse assunto e é uma das coisas mais conversadas entre grupos e adolescentes atualmente. É, voltando para Simone Biles, é como você falou, não são a pressão que nós sofremos atualmente como alunos, né, estudantes, não pode ser comparada de forma equivalente à pressão que a Simone Biles sofre ou sofreu. Ela tem um mundo pressionando ela e nós estamos apenas no nosso mundo, né? Dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, nas nossas salas, a pressão das redes sociais, a pressão estética. Então, atualmente sim, nós conversamos bastante sobre isso. Porém, o clima não está mais leve. Ainda há muito a ser discutido e acertado, pois até entre nós que conversamos bastante, há muita diferença entre opiniões. Felipe. É muito interessante essa questão que você fala do nosso mundo, porque a gente. Vou voltar nessa comparação, né? A gente tem Simone Biles sofrendo a pressão do mundo, né? Por conta para o seu desempenho, assim como a gente também tem as nossas questões internas e pessoais, mas que assim não tem como medir a força com a qual você sente essas coisas, né? Não necessariamente você, por ser um problema para as pessoas menor do que o problema de Simone Biles, não significa que você sente menos que ela, não é isso, Bia? É isso que eu ia falar. Eu ia dizer, não tem como comparar a dor, o sofrimento, a pressão que Simone Biles passa para o sofrimento, a dor que Alison passa. Para você ter um peso, para ela ter um peso, não quer dizer que seu peso seja maior, não quer dizer que seu peso seja menor. E a pressão acontece, foi bom você falar sobre isso, que a pressão ainda continua, né, Felipe? No nosso tempo ainda, continua, ainda existia, hoje ainda existe, e eu acho que talvez um pouco até maior, porque na nossa época era o que o Orkut e as coisinhas mais leves, e agora não. Se você não postar uma foto a cada 10 minutos, cadê você? Sumiu. Se você não postar uma foto esteticamente no padrão, quem é você, o que você está fazendo, porque você não emagrece, não sei o que, não sei o que. Enfim, existe essa pressão, como ele falou, o Alisson falou, estética, das redes sociais, e eu acho que é ainda maior, duvidar, do que a que a gente tinha antigamente, que era, entre aspas, só a pressão dos pais. Então, e também a pressão do mundo externo, o que você vai fazer, o que você vai, qual a sua próxima profissão, qual a sua carreira, e agora não, agora existe essa pressão das redes sociais, se você vai ser bem sucedido, você tem likes no TikTok, enfim, é, eu acredito que não tem como medir, como você falou, os pesos, mas que a gente tem como observar, sim, que Simone Biles sofre uma pressão gigantesca e que é uma pressão diferente da nossa, mas não deixa de ser uma pressão maior ou menor. São pesos diferentes. Eu quero aproveitar a fala da Beatriz para comentar, né? Em relação, por exemplo, ao que a gente está vendo das consequências dessa pressão, por exemplo, nas redes sociais e como as pessoas lidam com isso, né? A gente vê aí que tem um bombardeio realmente de coisas, né? De críticas, principalmente críticas negativas, né? E aí a gente já está numa situação tão delicada, cada um de nós, né? E aí eu queria perguntar à Beatriz se ela teria como nos auxiliar com alguma orientação, principalmente aos nossos ouvintes, né? De como lidar com esse tipo de pressão, né? Principalmente no atual cenário, né? E principalmente com os nossos jovens estudantes do ensino médio, né? Diante de tantas dificuldades que eles estão tendo, do ensino remoto, do Enem, né? Nós temos aí os meninos do segundo e terceiro ano que estão aí para prestar vestibular, né? Enfim, diante de toda essa conjuntura, se você tem alguma orientação para nos fornecer, para facilitar a nossa lida com essas adversidades aí que afetam tanto a nossa saúde mental. Sim, afetam bastante. A principal recomendação seria terapia, né? Mas a gente sabe que não é acessível a todos. Nem todo mundo tem acesso à terapia. Mas
tentar sair um pouco desse mundo tecnológico, tentar descobrir novos hobbies, pintura, bordado, uma coisa que passe o tempo, porque, querendo ou não, estar em redes sociais é algo essencial, é comunicativo, você precisa, querendo ou não, para alguma coisa da faculdade, da escola, enfim, mas são extremamente tóxicas. Você entra lá, você vê corpos perfeitos e você acha que você está horrível, que você não é aquilo e que você não, então você não presta. E, pelo menos para mim, foi algo essencial ficar um pouco fora, tentar novos hobbies, entreter minha cabeça, pensar sobre isso. E eu acho que o essencial também é a comunicação. A gente perde muito em relações com os pais, com a família, com a escola, com os amigos, por falta de conversa, né? A gente deixa de resolver uma situação porque não conversa, a gente deixa de viver um momento porque não quer falar para os pais que está passando por isso ou aquilo. E também fortalecer os grupos de relação, que já entra essa questão da conversa. Se eu tenho um amigo que, por exemplo, eu estou passando por uma questão de sexualidade ou gênero, e aí eu tenho um amigo que também está passando por isso. Existe um grupo no Facebook que fala sobre isso. Entra nesse grupo do Facebook, fala com as pessoas. No Instagram existe um grupo sobre mulheres trans. Vou no grupo do Instagram falar sobre mulheres trans. Tentar se descobrir, tentar conversar, tentar debater aquele assunto, não esconder, sabe? Não deixar para lá, fingir que não existe. Tentar discutir as relações, porque eu acho que nesse momento pandêmico é algo essencial, são as relações. Eu acho que a gente não teria sobrevivido sem a tecnologia para a gente se comunicar com outras pessoas nesse momento difícil. Então, eu acho que é isso. Tentar novos hobbies, se não conseguir, tentar fortalecer as relações, porque é algo que a gente não tem, a gente acaba ficando fragilizado. E, se possível, tentar a terapia, né? E aproveitando o gancho, né, de Bia, para um ansioso, ele é difícil conversar, né? É difícil se abrir, é difícil falar o que está sentindo. E é justamente o quão é importante a pessoa conversar, a pessoa dar ouvido, dar importância ao que ele está passando. E não levar como algo fútil, algo que ali não vai passar, que ali é uma besteira da sua mente. E sim levar isso como, de certa forma, um problema e que você deve solucionar, procurar um meio de tentar soluções para isso e, de certa forma, valorizar, não ver isso como algo momentâneo, como algo passageiro, que a mente é algo que a gente não escolhe sentir, de certa forma, vem as coisas e é algo que deve ser cuidado e tratado com delicadeza. Isso que a Evila falou é muito importante, e eu vou trazer até aqui um destaque de uma fala da Simone Biles, né, que ela competiu na trave, né, na ginástica na trave, e aí, ao falar sobre todo o apoio que ela recebeu depois de ter tomado a decisão de desistir de algumas provas, ela disse, abre aspas, eu definitivamente senti esse amor e apoio. Não podia pedir mais nada porque não estava esperando por isso. Eu realmente não sabia o que esperar antes da final na trave, mas apenas ver todos torcendo por mim depois de tudo que tinha acontecido e não da forma que planejei, foi tão bom. Fecha aspas. Eu acho que é fundamental, como a Evila falou, a gente dar suporte às pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que têm outros problemas de saúde mental. O suporte é fundamental. Você não julgar, não dizer que é frescura, não dizer que é besteira, pelo contrário, apoiar, estar ali para ajudar da forma com a qual essa pessoa precisa, é fundamental e pode fazer uma diferença, pode representar uma diferença enorme no tratamento dessa pessoa, não é, gente? Bom, concordo, né? Essa ação dela, né? Essa atitude, ela justamente nos leva à questão de não julgar, né? E de superar, né? E muitas vezes, né? Ela achou que era o momento dela fazer e ela foi lá e fez. No momento que ela se sentiu bem, no momento que ela se sentiu confortável e segura para fazer, né? Isso me lembrou, Felipe, a sua fala aí me lembrou uma formação que nós professores passamos
no início do ano, que inclusive foi com o pessoal da psicologia, acredito, colegas aí de Bia, né? E foi muito, muito interessante, que era nos dando instruções de como nós lidarmos com os nossos conflitos, né? Para trabalharmos a nossa saúde mental e a dos nossos alunos, tá? E Alisson, depois ele pode aí até comentar um pouquinho sobre os conflitos que acontecem, né? A quantidade de conflitos que abalam mentalmente os meninos na escola, né? E muitas vezes atrapalha até a fazer uma prova, a desenvolver um raciocínio dentro de um processo, né, socioeducacional. E aí, justamente pegando o gancho de tudo aquilo que Bia nos reforçou, né, a questão do, se possível, fazer uma terapia, né, a questão do diálogo, a questão da ocupação, né, tentar produzir alguma coisa, né, se sentir útil e ocupar a mente, né, e a questão de cuidar de si. Né? Nesse mundo maluco que nós vivemos, muitas vezes a gente acaba deixando de lado o olhar para nós mesmos. Né? E eu acho que esse momento, ele fez com que a gente olhasse mais para nós, a gente se aproximássemos mais das nossas famílias, né? A gente, de certa forma, se afastou de alguns amigos no modo presencial, mas eu acredito que no modo remoto a gente acabou se aproximando de alguns, né? E uma coisa bem interessante que o Felipe falou aí, né, é o acolher. Ela se sentiu acolhida, né, diante ali do cenário das colegas, apesar da decisão ser uma decisão que espantou todo mundo, né? Ela foi acolhida. E eu acho que isso é um ponto importantíssimo dentro da vida humana, né? Às vezes a gente tem o hábito de não acolher os outros e de julgar por alguma atitude que a gente considera estranha, né? E valorizar a dor do outro, porque para a gente aquilo muitas vezes é uma bobagem, mas para aquela pessoa, naquele momento, aquela sensação, aquela dor é a maior dor do mundo, né? É tipo uma criança, quando cai, né? Aí a criança se machucou e você, para tentar amenizar, o que é que você diz? Ah, não foi nada, foi só um pulo, mas na verdade não foi um pulo, né? Para a criança ali foi um machucão de verdade, né? E para ela aquilo ali está sendo o maior problema da vida dela naquele momento. E às vezes aquela pessoa que está com a saúde mental abalada, né? Aquele problema para ela é o maior problema, né? Para a gente olhando de fora, é uma coisa muito sutil, muito pequena, muito delicada, que não necessitaria daquilo ali. Mas ela não está com a nossa saúde mental, ela está com outra saúde mental mais abalada. Então, o não julgar, o acolher e o escutar ativamente, né? Eu acho que é muito importante. O que seria escutar ativamente? É você ouvir de verdade, prestar atenção de verdade no que aquela pessoa está falando. E o mais importante, sem julgar, né? Sem julgar. Valorizando eu acredito que isso é uma das... Isso, exatamente, Felipe. Eu acho que isso é muito importante para aquele momento. Então, vamos lá. Vou trazer outra fala da Simone Biles só para a gente ilustrar isso. Ela diz, obviamente, se referindo ao momento em que ela comunicou à imprensa de que queria desistir das provas. Ela disse, obviamente, estava esperando uma reação ruim e vergonha, mas foi o completo oposto. Foi a primeira vez que me senti humana. Além da Simone Biles, eu era Simone, e as pessoas respeitaram isso. Na maior parte do tempo, você tem medo de se sentir tolo, mas aprendi ao longo dos anos que ok pedir ajuda. Bia. Foi uma fala da Simone, né? Ela comentou, eu não sou a nova Usain Bolt, eu não sou a nova Michael Phelps, eu sou a primeira Simone Biles. E eu acho que ela percebeu daí o quanto ela era pressionada, né? As pessoas comparando ela a grandes ícones, mas ela botou o pé no chão e disse, não, eu sou a primeira Simone Biles. E retomando ao que a Raquel falou também, é importante também compreender a falta de suporte da família, do governo em si também, porque uma fala da Raíssa, que ficou em segundo lugar no skate, foi exatamente isso, ela não queria tirar nem fotos com nenhum dos governadores do estado dela, porque nenhum deles apoiou ela na promoção Ao longo da carreira, né, do treinamento. Do que ela tá fazendo, do skate, no caso. E voltando para Simone, teve isso também, e a questão da ansiedade, né?